Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Marclay, eu sou cirurgião geral e residente do segundo ano de urologia. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o câncer de próstata, uma abordagem geral sobre o câncer de próstata, que é uma doença extremamente prevalente na população masculina e de suma importância para qualquer especialidade médica, principalmente quando se fala de uma especialidade relacionada à oncologia. Então, de forma geral, o câncer de próstata ele é a segunda causa mais comum de câncer em homens, só perde para os cânceres de pele, não melanoma, tá? É a segunda causa mais comum de mortes de câncer em homens, só perde também para o câncer de pulmão. Tem uma idade mais acometida que varia de 70 a 80 anos, é bem raro abaixo dos 50 anos, por isso que as recomendações atuais dos guidelines internacionais, principalmente da AUA e da EUA, é para iniciar o rastreio a partir dos 50 anos e é mais comum em homens negros do que em homens brancos. Tá? Então, assim, para conhecimento geral, a gente precisa saber sobre a anatomia de qualquer parte que seja conhecida de doença. Então, falando de câncer de próstata, vamos falar um pouco sobre a anatomia do câncer da próstata e da próstata em si. Então, a próstata ela é dividida em quatro zonas: a zona anterior, central, de transição e zonas periféricas. As zonas centrais é onde ficam a parte da uretra. A anterior é a parte que vai ter contato com a bexiga, e a zona de transição é a região mais frequente para o acometimento de uma doença bem comum, que é a hiperplasia prostática benigna, que vai acometer praticamente todos os homens acima de 80 anos, 85 anos, e a zona periférica, que é a zona mais comum também do câncer de próstata, que vai acometer 70% dos cânceres de próstata são relacionados às zonas periféricas, tá? Por isso a importância do exame do toque retal, quando se pensa num diagnóstico precoce e no exame de importância para o diagnóstico do câncer de próstata. Dos tipos de câncer de próstata, a gente tem vários tipos de câncer de próstata, sendo o mais comum o adenocarcinoma acinar, que é responsável por 95% dos tipos de câncer de próstata. Temos ainda o adenocarcinoma ductal, os carcinomas uroteliais, que são mais comuns na bexiga, mas também podem acometer a próstata. Os sarcomas, aí entram os dois importantes aí, o rabdomiossarcoma e o leiomiosarcoma, que é o mais comum no adulto, os cânceres de pequenas células ou neuroendócrinos e as metástases, principalmente do câncer de bexiga e do câncer de reto. Então, falando do câncer de próstata, de fisiopatologia, a gente tem que a testosterona, como já se foi pensado anteriormente, ela não acelera ou não é causadora do câncer de próstata, mas ela apenas acelera um tumor já existente. Então, a testosterona em si, ela não é o causador do câncer de próstata, tá? A disseminação, ela é uma disseminação local, principalmente para reto, bexiga e vesículas seminais. Tem uma disseminação linfática também, que obedece à ordem de ascendência, então normalmente vão dar linfonodos próximos à próstata, depois esses linfonodos vão subir. Então, linfonodos obturadores da fossa obturatória, linfonodos paraórticos, tá? E disseminação hematogênica, principalmente para ossos, que vão dar lesões osteoblásticas, tá? Em relação à histologia, a gente tem que as glândulas neoplásicas, elas são menores, com menos ramificações e mais agrupadas, que a gente chama de crowding. A camada externa das células basais normalmente está ausente nas glândulas malignas. Há uma presença de invasão perineural e na imunohistoquímica você tem anticorpos fluorescentes contra o alfa-metilacil com a enzima A, que é uma proteína expressa das células tumorais. Então, não aumentam o câncer de risco, neoplasia intraepiteliais de baixo risco e adenoses, que é relacionado principalmente à hiperplasia adenomatosa atípica. Tá? De fatores de risco, a gente tem alguns que são bem importantes, que é o fator de risco familiar, que se você tem um pai ou um irmão que é afetado pela doença do câncer de próstata, você tem um risco de 4 vezes mais do que a população normal, tá? Um risco chega a ser 5 a 9 vezes maior se ambos forem afetados. Então, se você tiver um pai e um irmão com câncer de próstata, você tem um risco de até 9 vezes de ter um câncer de próstata.
tá? E tem uma relação com um gene autossômico dominante, HPC1, tá? Que gera câncer imunológico histologicamente similares. E as mutações relacionadas ao BRCA1 e o BRCA2. A idade é um fator de risco para qualquer doença oncológica, mas principalmente para o câncer de próstata. A raça negra, que eleva esse risco em 2 vezes, e a dieta rica em gorduras animais, tá? Além de outros fatores como tabagismo, etilismo, hiperplasia prostática benigna, que apesar de discutidos, não são considerados fatores de riscos intrínsecos, na verdade. O licopeno tem um fator de risco ou é um fator de proteção, que é a ingestão de tomate, tá? O selênio e a vitamina E não tem benefício, como já foi pensado anteriormente em alguns estudos, que eles poderiam diminuir a chance de câncer de próstata em adulto, mas nos estudos mais recentes não foi comprovado essa associação com o câncer de próstata. Da clínica do câncer de próstata, a gente entra aí com o fator mais importante quando a gente fala de câncer de próstata, que é o acompanhamento e o diagnóstico precoce. O câncer de próstata, ele é um câncer que não dá sintoma quando em fase inicial. É normalmente assintomático, e quando dá sintomas, já são sintomas de sinais de acometimento secundário ou de extensão da doença. A hematoespermia e hematúria são sinais de acometimento do câncer de próstata já em uma fase avançada, a sensação de esvaziamento incompleto, que normalmente tem associação com a hiperplasia prostática benigna. São doenças diferentes, mas podem acometer a mesma glândula prostática. O esforço miccional, hesitação, gotejamento pós-miccional, que a gente chama de LUTS, que são sintomas também relacionados a sintoma de T4, quando já há um acometimento aí da doença, de uma fase mais avançada da doença. Polaciúria, noctúria, urgência urinária, como eu já falei, que são associações da doença com outra doença, que é a hiperplasia prostática benigna, por conta de um aumento da glândula e um aumento do tumor, e que isso faz com que se cause alguns sinais urinários baixos, tá? A dor lombar, a compressão medular e os edemas de membros inferiores são principalmente quando você tem já uma doença de fase avançada, que você tem acometimento de raízes nervosas ou uma disseminação linfática importante. E no toque retal você pode aí observar assimetrias, nódulos palpáveis, a consistência pétrea, que já é um sinal de doença já em fase avançada, porque já provavelmente ultrapassou a cápsula e você tem um endurecimento dessa cápsula. Em relação às metástases, a gente tem uma ordem de metástases, normalmente é uma lesão osteoblástica que começa pela coluna lombar, parte para o fêmur proximal, pelve, coluna torácica e costelas. Então, é um diagnóstico diferencial aí pensar em linfoma, em doenças carcinoides, no próprio old cell, tá? E a extensão local normalmente pega uretra, colo vesical, vesículas seminais, que vão dar aqueles sintomas que eu já falei, sobre sintomas de poliúria, de urgência miccional, de hematura, hematoespermia, tá? Os linfonodos seguem aquela cadeia que eu havia explicado. Primeiro, linfonodos obturatórios das cadeias ilíacas externas, depois as cadeias ilíacas comuns, pré-sacrais e pré-aórticas. É sempre numa ordem ascendente, ele segue essa ordem aí. Eles não são saltatórios, não. Os exames laboratoriais, o paciente ele pode ter uma hematura, você pode ter um aumento de fosfatase alcalina quando você tem uma doença com lesão óssea, já principalmente dessas doenças que acometem já metástases ósseas, tá? E tem aqui o exame mais importante, um dos exames mais importantes, na verdade, para o diagnóstico do câncer de próstata, tanto para o diagnóstico quanto para acompanhamento do câncer de próstata, que é o PSA, que é uma enzima relativamente específica da próstata, tá? Apesar de que você pode ter um aumento do PSA quando você não tem a próstata, que é um sinal de metástase da doença, então ela não é um exame extremamente específico da próstata, mas mostra que a doença ela é relacionada com o PSA. Tá? Então, o PSA para a gente maior que 4, você tem aí uma sensibilidade de 90%. O valor normal do PSA ele sobe de 0,1 para cada 1 grama de próstata. Então, aí, às vezes, você vai encontrar um paciente que tem uma próstata extremamente alta e um PSA também. Perdão, uma próstata grande e um PSA extremamente alto. E não necessariamente ser uma doença oncológica, tá? Um PSA aí entre 4 e 10
a gente tem que ver a relação PSA livre com PSA total, tá? E o ponto de corte é menor que 25%. Quando você tem um ponto de corte menor que isso, normalmente você achar aí um 17%, 10%, você já pensa em uma doença oncológica. Mas desses valores todos, o mais importante para a gente é a velocidade de crescimento do PSA. Apesar de valores normais, o paciente pode ter uma doença oncológica e a gente só diagnosticar ele pela velocidade de crescimento desse PSA, que normalmente é maior que 0,75 ml por ano, tá? Nanograma por ml por ano. Então, se o paciente vem num ano com PSA de 2 e no outro ano um PSA de 3, você já tem que pensar que esse paciente pode ter uma doença oncológica porque ele subiu o PSA muito rápido. Outra coisa que a gente também leva em consideração é a duplicação do PSA. Normalmente o paciente ele pode chegar para a gente com PSA de 1,5 num ano e no outro ano chegar com PSA de 3. Ele aí já subiu, já saiu dessa fase de velocidade de crescimento de PSA, mas ele está ainda no PSA que é dentro do valor de referência. Mas é um PSA que a gente tem que ficar de olho e pensar que pode ser uma doença oncológica e relacionada a esse PSA. Relação de PSA com metástase, normalmente com um PSA menor que 10, a chance de acometimento somente da próstata é de 80%. Um PSA aí de 4 a 10, ele é um PSA, 2/3 desses pacientes têm doença somente da próstata, e quando você tem um PSA acima de 10, você tem que pensar que essa doença ela já pode ter saído da próstata em menos de 50% desses pacientes, tá? Então, assim, por isso que nesses pacientes com PSA maior do que 10, os guidelines internacionais, principalmente o guideline americano, orienta você fazer, se o paciente tiver um diagnóstico já de uma doença oncológica da próstata, de você fazer uma cintilografia para pesquisa de doenças em outros locais por conta desse risco de ser próximo de 50% de você ter um acometimento fora da próstata. Tá? Então, assim, outros fatores que podem afetar o PSA, então, hiperplasia prostática, prostatites, os bloqueadores da alfa-redutase que a gente usa para poder ajudar a diminuir um pouco a próstata. No caso das hiperplasias prostáticas, eles podem afetar esse PSA com redução até de 50% desse valor de PSA. A ejaculação em até 48 horas antes do exame também pode, as retenções urinárias, o toque retal, que pode aumentar em 9% até o valor do PSA, as manipulações da próstata, seja por massagem prostática, ultrassonografia, biópsia, tudo isso altera um PSA. Em relação ainda a exames, a gente tem a biópsia transretal guiada por ultrassonografia, que é um exame extremamente importante para o diagnóstico do câncer de próstata, tá? Então, ele é utilizado quando você tem um toque alterado, ou um PSA alterado, ou uma alteração de ressonância, indicando um PIRADS 4 a 5, tá? Então, se você tem um PSA maior que 4, se você tem um PSA maior que 2,5, um paciente menor que 60 anos, se você tem uma relação de PSA livre com PSA total menor do que 12, uma elevação do PSA maior do que 0,75 nanogramas por decilitro por ano, você já tem uma indicação de se fazer uma biópsia guiada por ultrassonografia. Ou quando você tem uma imagem de ressonância, indicando um PIRADS 4 ou um PIRADS 5, também é um paciente com indicação de se fazer uma biópsia. Para estadiamento, os exames que a gente usa são a cintilografia óssea, a tomografia de abdômen. A cintilografia óssea, hoje em dia a gente já até mudou esse valor de PSA de 20, normalmente um PSA acima de 10, você já tem indicação de se fazer a cintilografia, tá? O Gleason, que é uma classificação histológica do câncer de próstata, você usa para um Gleason acima de 7 para poder fazer esse diagnóstico esse exame de estadiamento, que é a cintilografia, e tumores T3 e T4 também você indica a cintilografia, além de sintomas relacionados à dor óssea, que podem ser sinais sugestivos de acometimento extraprostático. As tomografias de abdômen de pelve você tem quando o PSA é extremamente alterado ou quando o paciente tem uma doença de alto risco, que é um Gleason acima de 8, maior ou igual a 8, ou extensão extraprostática no toque retal ou na ultrassonografia. Além disso, a gente tem um exame de extrema acurácia, que é a ressonância, principalmente a ressonância multiparamétrica de pelve ou de próstata. Então, pacientes com PSA aumentado e com biópsia negativa, ou candidatos à vigilância ativa, que são pacientes, por exemplo, com um câncer de próstata de baixo risco, que é o Gleason 6, você vai fazer a ressonância para observar se você tem alguma lesão
que não foi vista no ultrassom ou que a biópsia acabou não pegando, porque a biópsia ela não pega a glândula inteira, tá? Essa classificação da ressonância é uma classificação internacional chamada de PIRADS, ela varia de 1 a 5, tá? E o 1, você tem um paciente com uma doença benigna, o 2, provavelmente benigno, o 3 é uma doença intermediária e o 4 a 5 são doenças provavelmente malignas e o 5 maligna. Tá? Então, aí é que entra a indicação de fazer nova biópsia ou de fazer uma primeira biópsia quando você indica de primeira uma ressonância em vez de fazer uma biópsia. Tá? E o tumor agressivo é quando você tem invasão de outras estruturas locais. Então, para a estratificação do câncer de risco, a gente tem essa tabela da AUA, que é da Associação Americana de Urologia, tá? Então, um paciente de baixo risco é um paciente que tem um PSA menor do que 10, um Gleason menor do que 7, e o estadiamento TNM T1 ou T2 até T2A, tá? O risco intermediário é um paciente que tem um PSA de 10 a 20, um Gleason maior do que 7, ou, perdão, um Gleason igual a 7, e o estadiamento TNM de 2B, T2B. E o de alto risco é qualquer paciente que tem um PSA maior do que 20, um Gleason maior do que 7, e o estadiamento dele, um T2C. Então, para o tratamento, a gente tem esse tratamento baseado no TNM, tá? Então, um paciente com tumor localizado, que é um tumor T1 e T2, a gente tem de indicação a prostatectomia radical com linfadenectomia, ou a radioterapia, mais a possibilidade de hormonioterapia neoadjuvante ou a vigilância ativa. Isso vai depender muito da idade do paciente, das comorbidades do paciente e de desejo ou não de operar do paciente, que é um dos fatores muito importantes para a indicação ou não de tratamento. Então, o tratamento para o câncer localizado, o T1, T2, você tem a prostatectomia radical, mais a linfadenectomia, que ela é indicada principalmente quando o paciente tem um PSA maior do que 10, um Gleason maior do que 7, ou um T2B no TNM, um risco intermediário ou alto, você faz um que chama de linfadenectomia estendida, que além de você pegar os linfonodos da fossa obturatória, você acaba pegando linfonodos da ilíaca externa e interna, tá? E você tem que tirar nesse bloco aí um mínimo de 20 linfonodos, tá? No caso dos pacientes com tumores de alto risco, que são acima do Gleason 7 e com PSA acima de 20, você tem indicação de não se fazer, na verdade, a preservação dos feixes vasculos nervosos, tá? Então, a técnica, você tem basicamente dois tipos de técnica, é uma técnica aberta ou a videolaparoscópica. A videolaparoscópica ainda você tem uma técnica videolaparoscópica assistida por robótica, que faz parte da videolaparoscopia. A técnica aberta você tem uma técnica retropúbica anterior, uma técnica perineal. A retropúbica anterior é a técnica que é mais feita no mundo e que a gente utiliza mais. E das técnicas videolaparoscópicas, você não tem tanta diferenciação entre o que é melhor ou não em relação à técnica, em relação à melhora para o paciente e para o cirurgião, com certeza a robótica é melhor. Mas não tem diferenças entre controle da doença, riscos, entre uma e outra, tá? Depende muito da técnica operatória. As complicações, você tem a impotência, que é a mais comum, que pode variar de 25% a 89%, a depender do acometimento do tumor, tá? As lesões do feixe vasculo nervoso posterolateral da próstata são os mais comuns, que são os nervos que vão para o plexo bulbo cavernoso. A incontinência vesical é também uma complicação que pode acometer de 2 a 47% desses pacientes. Tem a questão da margem comprometida extensa ou de doença residual importante, que pode ser uma das complicações, e que nesse caso você tem indicação de radioterapia adjuvante de 2 a 3 meses para melhora da continência nesses pacientes. A radioterapia, que é possível, preferível para pacientes de alto risco cirúrgico, tá? Que seja o paciente muito idoso, paciente com muitas comorbidades. Então, pode ser feito com estratégia de resgate para os casos de margem cirúrgica positiva ou de recidiva bioquímica após uma prostatectomia radical. Isso você tem basicamente dois tipos, com feixes externos ou a bracterapia, que são implantes de semente radioativos no interstício prostático pela via transperineal,
E você tem pacientes com bom prognóstico para fazer a braquiterapia, são os pacientes T1, T2A, com PSA menor do que 10 e um Gleason menor do que 7. De complicações da radioterapia, a gente tem a cistite actínica, que é a mais comum, mas você pode ter também a retite actínica e as disfunções eréteis. Normalmente, essas complicações elas aparecem a partir do 5º ano de doença e 5º ano de radioterapia. Então, não é comum elas serem precoces, mas pode acontecer. E para contraindicação, você tem aí a RTU pelo risco de estenose de uretra por conta da retirada de parte da glândula da próstata. Então, você tem uma proximidade maior entre os feixes e a uretra, tá? Ainda para o câncer localizado, você tem a opção de fazer o que a gente chama de vigilância ativa, tá? Que é quando você não tem indicação de operar o paciente, mas você faz um acompanhamento desse paciente semestralmente, com toque retal e PSA, e de ano em ano você faz biópsia, seja de ano em ano ou de 3 em 3 anos, a depender do paciente. Então, a indicação normalmente é pacientes em estágios mais iniciais, um paciente com um Gleason menor do que 7, tá? Com acometimento menor do que 10% de um padrão de Gleason 4 na doença, ou com paciente com PSA menor do que 10. O câncer com menos de 2 fragmentos e menos de 50% de acometimento de cada fragmento também é uma indicação de se fazer a vigilância ativa. Então, contraindicação, histologia intraductal ou padrão cribiforme. Qualquer paciente que venha na biópsia com padrão cribiforme já não tem mais indicação de se fazer um tratamento de doença localizada, tá? As vantagens, você diminui aí o sobretratamento desses pacientes, né? Então, às vezes o paciente é um paciente muito idoso, é um paciente com muita comorbidade, é um paciente que não quer ser tratado dessa forma, provavelmente um paciente que vai morrer de outra doença que não da doença do câncer de próstata, então você evita esses super tratamentos, esses múltiplas intervenções nesse paciente. E evita ou posterga as complicações do tratamento, como a gente já falou, alto índice de infertilidade, não, perdão, de disfunção erétil, de alterações urinárias, de cistite, de retite. Então, assim, você diminui essas complicações desses pacientes, tá? A desvantagem é que você pode estar deixando a doença progredir aí de uma forma descontrolada, caso o paciente perca o acompanhamento com você ou pelo próprio padrão da doença, ele pode mudar. Você tem o subestadiamento, às vezes a biópsia ela só pegou um segmento que tinha o Gleason menor do que 7, mas um outro segmento aí o paciente poderia ter um Gleason maior do que 7 ou não e acabou não sendo pego pela biópsia, tá? E a própria ansiedade do paciente, que às vezes está ali sabendo que ele está vivendo com um câncer e que ele acha que não está sendo feito um tratamento. Então depende muito, varia muito de caso para caso. Então, para a vigilância ativa, a gente tem indicação de se fazer um PSA de 6 em 6 meses, um acompanhamento desse PSA. Então, se esse PSA passa de 10, a gente já tem a indicação de tirar esse paciente da vigilância ativa, tá? Tem um toque retal que deve ser feito a cada 12 meses e essa biópsia deve ser repetida se o paciente tiver um aumento significativo do PSA, se tiver uma progressão clínica ou se tiver uma progressão de imagem. E aí, esse paciente ele acaba saindo do quadro de vigilância ativa e já volta de novo para aquele padrão de indicação de tratamento cirúrgico ou tratamento radioterápico, tá? Então, para a doença localmente avançada, que são os pacientes T3 e T4, a gente tem a cirurgia radical, mas a linfadenectomia, quando você tem um paciente com um T3B ou um T4 sem linfonodo acometido, e quando você tem um paciente com um único linfonodo acometido, você tem indicação de tratamento multimodal. E aí entra a radioterapia, mas o bloqueio hormonal, se o paciente é N0 e não precisa de bloqueio adjuvante, ele não precisa de bloqueio adjuvante, tá? E o paciente precisa de bloqueio se ele tem uma contraindicação para outros tratamentos. Você vai fazer um bloqueio hormonal com monoterapia. Para a doença metastática, você tem a indicação aí de fazer um bloqueio hormonal ou a radioterapia para indicação de doença de baixo volume. Quando o paciente tem doença de alto volume, seja metástase visceral ou mais de 4 metástases ósseas, sendo uma delas fora do esqueleto axial, você tem indicação de fazer a radioterapia e a cirurgia ela não tem benefício nesse paciente, tá? Então, esses aqui são os critérios de CHARD dos CHARTED, na verdade, para poder identificar paciente com alto risco ou alto volume. Então,
alto volume é o paciente com metástase visceral e ou mais de 4 metástases ósseas. E o estudo Latitude ele mostrou com presença de 2 ou mais características de alto risco, seja o Gleason 8 ou mais de 3 lesões ósseas ou metástase visceral mensurada. O tratamento de bloqueio hormonal ele tem indicação quando você tem uma vesícula seminal acometida ou um paciente com Gleason 8, 9 ou 10 ou um PSA maior do que 0,6 após uma radioterapia. Ou doença metastática. Então, você evita se o paciente tiver um PSA menor do que 12 meses, então você sempre tem que manter esse acompanhamento desse paciente. De efeito colateral, você tem perda de massa óssea, porque como você faz um bloqueio hormonal, você faz o bloqueio da testosterona, então o bloqueio de testosterona acaba fazendo com que esse paciente tenha doença óssea, alteração da densitometria óssea, ginecomastia, disfunção erétil, perda de libido, osteoporose, fogacho, todos os efeitos relacionados ao bloqueio do hormônio masculino, tá? Do tratamento de bloqueio hormonal, a gente tem os antiandrogênicos novos, que aí tem a vantagem de aumentar a sobrevida global desses pacientes. Então, são as tamidas, a palutamida, a azalutamida, a abiraterona, que são medicações que têm efeitos colaterais, principalmente relacionados à síndrome metabólica. E ele é um inibidor de citocromo, tá? E de quimioterapia, a gente tem o docetaxel, ou rádio 223, que é o Xofigo, que são indicações para câncer resistente à castração com metástases sintomáticas, tá? Então, para segmento, a gente tem um PSA, prostatectomia radical, que deve ser feito 6 semanas após a cirurgia e depois a cada 6 meses. E sim detectável, normalmente ele é indetectável a cada 4 semanas, porque ele tem uma meia-vida de 2,3 dias. Então, normalmente, até 4 semanas, esse PSA tem que estar indetectável. Se você tem um paciente que tem um PSA após uma prostatectomia radical maior do que 0,2 nanogramas em 3 exames no intervalo de 15 dias, você tem um paciente que você tem uma recidiva bioquímica de doença, tá? E aí a gente entra já com o paciente com indicação de radioterapia após prostatectomia radical. E após a radioterapia, esse paciente ele pode ter um PSA até de 2, que a gente ainda considera ele fora de recidiva. Se esse paciente em algum momento tiver um PSA acima de 2, após a radioterapia, você já considera ele um paciente de recidiva da doença ou resistente à radioterapia. Tá? Foi isso. É uma abordagem geral, inicial, sobre o câncer de próstata. É um assunto extremamente extenso e que tem várias nuances, várias partes que a gente poderia ficar aqui falando sobre tratamento localmente avançado, tratamento do câncer de próstata de baixo risco, de alto risco, e falar sobre cada exame. Mas isso foi uma abordagem geral. Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso. Um abraço a todos.